Obrigado pela disponibilidade. Valorizamos bastante gestores que têm essa preocupação com os cotistas, né? A gente procura permanentemente aproximar o mundo das pessoas físicas do mundo dos investidores profissionais. Então, para a gente, essa interação é fundamental, né? Bastante importante. Bem, vamos lá. Por favor, por favor. Não, acho que a gente tem que agradecer o convite. É uma honra poder participar com vocês. A gente se sente muito prestigiado também por essa oportunidade. Para a gente, na verdade, é uma oportunidade enorme de poder falar com quem acompanha a gente, com quem investe com a gente. Então, na verdade, acho que somos nós que temos que agradecer. Então, bom, ficamos felizes mutuamente. Boa. Maravilha. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de crédito, o mercado de renda fixa também. É bastante importante as pessoas entenderem a dinâmica desse mercado, né? Entender que não necessariamente a renda fixa não é que não necessariamente a renda fixa não varia, né? E é fundamental entender também a dinâmica de onde estão os prêmios, enfim, oportunidades nesse mercado. A gente recebe muitas dúvidas aqui dos nossos investidores, muita gente preocupada, né? Acho que é um momento de tensão, de preocupação, e é fundamental a gente ter essa proximidade com os nossos clientes. Acho muito legal vocês literalmente darem as caras, né? Que é isso que vocês estão fazendo, aparecendo, falando com os cotistas, porque os cotistas perdem aquela impressão de que o fundo só é uma linha e vê como a linha está rendendo, se está indo bem ou não. E ao invés disso, eles veem a cara dos gestores, quem são os gestores, quem é o André, quem é o Fábio, enfim, o que eles estão Perfeito. fazendo, o que eles estão pensando, quem eles são. E eu acho fundamental para o cotista tranquilo, para o cotista preparado, que sabe que produto está comprando, saber quem são essas pessoas, todas elas. Não saber que o fundo Vitesse foi lá que me recomendou. Não. Eu recomendei por um critério qualitativo, quantitativo, e está aqui o porquê. Então, acho que quando a gente mostra as pessoas envolvidas, os cotistas ganham mais tranquilidade. Aliás, a gente está, acho que em momentos de mercado como esse, excesso de informação nunca é demais, né? Acho que excesso de informações não é excesso. E a gente criou aqui uma campanha que o cotista mais informado, ele está mais tranquilo, está mais consciente, está mais atento às oportunidades. Então, a gente está fazendo de tudo aí, fazendo das tripas coração para mantê-los todos nós, para manter todos os nossos cotistas aqui, todos os nossos clientes bastante informados. Então, bom, vamos começar a live. Eu acho que eu já estou muito tempo aqui com a bola no pé. Mercado de crédito, a gente pode aí olhar sobre o aspecto dos riscos, né? Olhar basicamente dois principais riscos. O risco de mercado, que ele está bastante envolvido na forma como você, na forma que o título remunera. Se o título é pós-fixado, 100% pós-fixado, ele tem um risco menor. Mas se ele é pré-fixado ou indexado à inflação, tem um risco de mercado envolvido. E o risco de mercado explica muito a variação das cotas, né? E o risco de crédito, que é o risco de calote, basicamente. É óbvio que o risco de crédito pode impor perdas sem que haja um calote por completo. Simplesmente um haircut, ou enfim. As pessoas hoje estão muito preocupadas, e eu acho que esse pode ser o nosso primeiro debate, sobre a qualidade do crédito na carteira dos fundos. Muitos clientes já me levantaram a bola. Ilan, será que essas empresas vão devolver o dinheiro? Será que essas empresas vão pagar suas dívidas? Então, Perfeito. bom, passo a bola aí para você, Fábio, para você, André, responderem aí essa primeira dúvida. Combinado. Olha, antes da gente começar, eu estou recebendo umas broncas aqui, porque a tela está um pouco virada. A gente tá com o iPad para tentar ficar um pouco mais longe. Eu não sei se você consegue virar o seu telefone. Talvez se você virar seu telefone, eu não sei se fica direito. Vamos ver. Ou os dois ficam virados, Ah, né? boa, 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 ótimo. Ótima ideia. Mas eu não sei se fica Perfeito. virado para todo mundo ou se fica bom. Pessoal,
Vocês acham que ficou melhor assim? Talvez o pessoal tenha que virar os telefones. Quem puder responder, por favor. Deixa eu ver se alguém já me avisou aqui. Tá, eu acho que assim, uma pessoa respondeu que não. O que que vocês preferem? Ambos virados ou todo mundo virado a tela? Beleza. Bom, então deixaremos assim. Maravilha. Deixamos assim? Deixamos assim. Tá ótimo. Bom, combinado. Vamos embora. Se precisar, a gente arruma um jeito e deixa o Perfeito. iPad em pé. Bem, Perfeito. vamos Segue o lá. jogo. Segue o jogo. Se o André me permitir, eu acho que tem dois pontos que são importantes aí e que vale a pena a gente tentar destacar um pouco, tá? Uhum. Esse mercado de renda fixa e crédito privado é um mercado que existe há bastante tempo no Brasil, mas é um mercado que acabou crescendo recentemente, né? Muito por conta dessa procura por yield, né? Dessa procura por retorno que os investidores tiveram com a queda da Selic. Então, você teve o primeiro alerta de desconforto, né? Que foi aqueles 12 e pouco por cento da Selic, longínquos 12 e pouco por cento da Selic, que o investidor perdeu aqueles 1% ao mês. Uhum. O segundo alerta foi, no nosso entendimento, quando a Selic veio abaixo de 10%, né, quando perdeu os dois dígitos. Então, isso ligou um alerta enorme para os investidores, né, que estavam acostumados com retornos um pouco maiores, nominais um pouco maiores na sua carteira. Uhum. E isso a gente entende que acabou servindo de gatilho para a ida de novos investidores ou de um maior fluxo de investidores para a renda fixa. Uhum. Esse fluxo não foi um fluxo enorme, em especial quando a gente olha o tamanho da indústria de fundos como um todo. Tá? Você está falando de uma indústria... Só um parêntese, quando você fala para renda fixa, você fala para os fundos de crédito, né? Isso, renda fixa é crédito privado, perdão. De crédito Perfeito, privado, perfeito, os fundos perfeito, independentes de crédito privado, né, que não estão perfeito, ligados aos grandes bancos. perfeito, perfeito, perfeito. Os grandes bancos hoje detêm mais ou menos 2/3 da indústria de fundos, tá? Mais ou menos. Uhum. E esse dinheiro sempre teve estacionado durante muito tempo nesses bancos. O que a gente viu com o advento de... Estacionamento rotativo caro para burro esse, né? Não, foi um dos mais caros possíveis, né? Como a taxa de juros era muito alta, né, os estacionamentos conseguiam se safar com essa cobrança um pouco maior, ou muito maior do que a devida. Uhum. Mas esse mercado veio mudando, né, com o advento de plataformas, com a queda da Selic. Então, a gente começou a ver essa onda de dinheiro começando a migrar, acho que muito pontualmente ainda, mas começando a migrar para gestores que pudessem trazer um algo a mais pro investidor. E a primeira onda, a gente entende, foi essa onda para os fundos de crédito privado, de renda fixa e crédito privado. Que não Perfeito. Na começou onda. há um ano. Isso, que não começou 1 ano, 2 anos atrás, né? A Perfeito. mudança que a gente fez no Vitesse, aí você comentou o Vitesse, e é um fundo que mora muito próximo do nosso coração. O Vitesse era um fundo de DPGE, para você ter uma ideia, foi criado na última crise. Era um fundo de DPGE que final de 2012, né, em 2013, a gente mudou, como não tinha mais DPGE no mercado, a gente mudou o desenho do fundo para um fundo de renda fixa e crédito privado, concentrando em empresas de altíssima qualidade, pegando o que a gente entendia que a gente podia trazer de valor para os nossos investidores. O Vitesse começou com 30 e poucos milhões, que era o que tinha sobrado ainda daquele fundo de DPGE, e ele foi crescendo aos poucos, acho que no boca a boca, de 2013 até hoje. 7 anos depois, o que a gente acabou vendo foi que a asset do CEN do Suez, do Crédit Agricole do Suez, hoje é muito fundamentada nessa estratégia. Acho que hoje, né, você pode ter críticas, olha, isso é positivo, isso é negativo,
a gente entende isso como muito positivo, porque a gente tem um foco absoluto naquilo que a gente está fazendo. Uhum. E é uma casa que está muito lastreada em processos. De novo, a gente não é uma casa, por mais que seja um fundo independente, a gente não é uma casa independente. O Indosuez faz parte do grupo Crédit Agricole, que é o 11º maior grupo financeiro do mundo. Está presente no Brasil há 70 anos e tem um histórico bastante longo de gestão, acho que não só no Brasil, onde a gente faz isso há mais de 20 anos. Eu recentemente completei 8 anos no grupo, mas acho que no mundo inteiro. Então, é uma coisa que a gente preza muito e essa parte de processos e de controles é muito forte. E aí eu vou direto para a sua pergunta. Vou tentar responder da melhor forma possível depois desse início. A gente tem 2 pilares muito fortes na ponta de gestão dos fundos de renda fixa e crédito privado. Uhum. Um é a ponta de gestão, aqui com o André Fadul, que tem 20 anos de gestão fazendo renda fixa e crédito privado. Eu já conheço ele de outros carnavais, a gente já se conhece há bastante tempo, de outras crises. Legal, legal. E na De minha outras vida crises. passada... Mas, na verdade, a história foi essa mesmo, tá? Vou contar rapidamente como eu conheci ele. Eu era sócio de um multifamily office aqui em São Paulo, chamado Bau Investimentos. E eu era o responsável pela parte de alocação, né, tanto local quanto offshore. Nas carteiras offshore, a gente tinha crédito estruturado, mas aqui no Brasil a gente não tinha, isso em 2006, 2007. E na procura por bons gestores, a gente se conheceu. E a gente estava namorando, até que veio a crise de 2008. Na crise de 2008, eu acho que o comportamento do fundo que o André, na época, fazia gestão na Mercato, foi um comportamento exemplar. Então, na verdade, eu comecei a alocar com ele após a crise de 2008, porque a gente conseguiu... Alô? Opa, Voltei. Voltou. Porque foi quando eu Eu comecei ouvi a até. colocar dinheiro com ele, porque... Oi. Oi, eu tô te ouvindo. Oi. Tá. Eu não tô Tá te bom, vamos vendo, lá? a Tô imagem vendo. congelou, mas eu tô te ouvindo. Então a Vamos gente lá, começou a voltou. colocar... Tá ótimo. Então Vamos eu lá. comecei a colocar, a gente se conheceu um pouco antes, mas eu comecei a colocar dinheiro com ele após a crise de 2008. E quando a gente fez uma mudança na equipe de parte da equipe da gestão, né? Parte da equipe saiu, parte ficou, eu precisava repor algumas peças. O André Fadul foi o nome óbvio para compor o time, dado o nosso histórico juntos, dado que a gente se conhecia e dado, eu acho, que a experiência de gestão que ele tem. Então, esses 20 anos de gestão, a gente entende, eu entendo pelo menos, é minha responsabilidade, fazem uma enorme diferença na hora de fazer a gestão desses fundos. Um outro pilar importante é a ponta de análise. Então, o responsável pela análise é o Nelson Chaves. Ele tem mais de 30 anos fazendo gestão, fazendo análise de crédito, especificamente. Ele é uma biblioteca, ele é um monstro. Ele ajudou a gente a desenvolver muita coisa interna, muita coisa. Para você ter uma ideia, nesses últimos 2 anos, a gente desenvolveu um rating proprietário de todas as posições que a gente tem. A gente tem um modelo muito robusto para os diferentes tipos de ativos que a gente tem em carteira, sejam ativos bancários, sejam fundos FDICs, por exemplo, sejam dívidas de empresa. Então, a gente modela todas essas empresas, dá o nosso rating proprietário para todas essas empresas. E quando a gente modela essas empresas, a gente usa 3 cenários, tá? Essencialmente. Então, o cenário atual, o cenário as is, então a gente só joga para frente, mexendo em algumas premissas. A gente tem o cenário inconstante, que é o cenário onde a gente dá um tombo inicial para ver como a empresa se comporta
e depois volta para as métricas normais, e a gente tem um cenário deteriorado, onde a gente efetivamente machuca todas as premissas financeiras da empresa para ter certeza que ela consegue sair do outro lado. Recentemente, a gente adicionou um quarto cenário nos nossos modelos, que é o cenário atual. Nesse cenário atual, a gente realmente precisava dar um choque muito forte em algumas premissas, em premissas de receita, premissa de margem. Eu acho que a gente está vivendo um ambiente nunca antes visto, e por mais que no final do dia o crédito privado esteja do outro lado do balanço de ações, né? Você tá olhando só o espelho para o outro lado, você quer ter certeza que você não quer ter você não vai ter nenhum tipo de surpresa. Exato. Porque o investidor, se ele sabe que ele está comprando boas empresas, seja numa carteira com gestor de ações ou num gestor de crédito privado, ele sabe que o dever de casa está sendo bem feito. Mas ele não quer ter default. Ele não quer ter a surpresa que a empresa que ele comprou, seja no fundo de crédito ou no fundo de ações, vai quebrar daqui a zero. meses. Sim, perfeito. Então, a gente já colocou todas as principais empresas que a gente tem em carteira nesse cenário, nesse quarto cenário. Elas, obviamente, sofreram muito, mas a gente não está vendo nenhum caso extremo, nenhum caso que nos chame a atenção. Obviamente, a gente tem muitos ativos em carteira e a nossa equipe de análise está trabalhando, embora o escritório esteja um pouco vazio, mas a gente está trabalhando bastante forte para modelar todas as empresas, mas a gente já fez, acho que mais de 50% das empresas em carteira, das mais importantes, e a gente não achou até agora nada que nos chame a atenção negativamente. Então, o somatório de todas essas posições, de todos esses pontos que eu te mencionei, seja a estrutura do Crédit Agricole, seja a presença no Brasil, seja a experiência de equipe de gestão, seja o processo da equipe de análise, junto com todo o suporte que a gente tem da instituição, eu acho que são importantes para os nossos investidores, até para eles entenderem que a gente não é um grupo de amigos que se juntou para montar uma gestora que não tem muita estrutura e está tentando capturar a performance. Não é o nosso caso. A gente está aqui para o long run, a gente faz um trabalho muito diligente e, enfim, essa é um pouco da história. Não sei se o André... Não sei se eu falei muito, desculpa, mas Nada. Não sei se o André quer complementar um pouco. Ele está no cantinho aqui da tela. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, desculpa. O André, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Olhando agora para frente, especificamente falando do Vitesse, que é o fundo que é mais... Os outros também, mas os outros também têm riscos de mercado, né? O fundo de debêntures, enfim. Mas falando especificamente do Vitesse, o Vitesse inclusive, um dos fundos que nós aqui na casa mais chamamos a atenção. Um dos fundos de crédito que a gente mais chama atenção. Olhando especificamente para o Vitesse, depois você extrapola isso para as outras carteiras, mas qual o tamanho qual o teu cenário hoje, né, para o crédito, especificamente das carteiras, e qual o tamanho da oportunidade, se ela houver, né? Se houver oportunidade, qual o tamanho da oportunidade de quem carrega os fundos hoje na carteira? Não, legal, vamos lá. Vem um pouco mais para cá para o pessoal poder te ver bem. Obrigado. Só voltando um pouquinho em relação ao que o Fábio falou, em relação a toda a rigidez em controle, processo e compromisso com a gestão. Aí, agora, quando você vive o cenário que a gente está vivendo atualmente, eu digo mais responsabilidade com a gestão do que compromisso com a gestão. Por que eu digo responsabilidade? Qual que foi a estratégia que a gente adotou desde o início de 2019? A gente adotou uma postura extremamente conservadora em relação aos ativos que nós estávamos alocando, principalmente em relação aos emissores. O que a gente observava no mercado? A gente observava no mercado uma compressão dos prêmios
e claramente um alongamento das dívidas, o que poderia gerar um risco maior em termos de risco de mercado, né, não direcional num papel pré ou no papel em PCA, mas todo papel, toda renda fixa tem intrínseco um risco pré. Né? Ele pode ser dentro de um pós-fixado ou dentro de um CDI mais spread, mas no final do dia, como no final você sempre desconta o valor futuro a uma taxa para chegar no valor presente, que é a marcação a mercado, naturalmente você está correndo um risco de pré. Então, por mais que você tenha uma carteira de 3 anos totalmente pós em relação a percentual do CDI, quando você negocia acima ou abaixo dessa taxa pactuada, você acaba tendo um efeito pré quando você faz a marcação desse título ao longo do tempo. Então, antigamente, tinha uma letra financeira de 1, 2 anos, você tinha um impacto muito discreto dessa oscilação do pré. Quando você começou a alongar esse prazo, principalmente com as operações de subordinada nova, inclusive de perpétuo de alguns bancos, você aumentou muito o horizonte dessa operação, então o impacto desse movimento do pré, por mais que seja um título percentual do CDI, acabou gerando uma volatilidade maior em todas as carteiras. Perfeito. Então, qual foi a nossa estratégia dado esse cenário? A gente começou a privilegiar as empresas onde a gente via com uma melhor precificação em termos de qualidade de risco, e caso a gente tivesse um movimento de... Aí a gente não entra nem no mérito de aversão a risco que a gente está vivendo hoje. Né? Seria muito desonesto imaginar que a gente estaria vivendo hoje uma crise na intensidade que a gente está vivendo. Perfeito. Mas a gente esperava que fosse ocorrer um movimento, principalmente um ajuste técnico, que foi o que aconteceu de fato no final de 2019, onde a gente teve uma reprecificação de boa parte dos títulos, onde a gente conseguiu ver uma volatilidade muito grande. Voltou? Vamos lá, voltou. Está carregando Voltamos? aqui. Voltaram. Voltamos? Legal. Tivemos uma volatilidade muito grande nos ativos e naturalmente nas cotas. Isso acabou gerando um movimento intenso em relação ao passivo, principalmente passivo de plataforma. A nossa performance no ano passado acabou sendo um pouco abaixo da média da indústria, justamente por esse perfil de carteira que nós adotamos. A gente adotou um perfil de carteira extremamente conservador. Conservador em termos de qualidade de crédito. Em nenhum momento, e aí eu volto à questão da responsabilidade, em nenhum momento a gente subverteu os nossos conceitos em relação a risco-retorno de crédito para ou ter uma menor volatilidade, dado a situação de mercado, e aí eu digo ter uma menor volatilidade é entrar em operações mais ilíquidas ou em operações mais estruturadas, ou que teriam uma travessia um pouco mais complicado caso tivesse um cenário diferente do que a gente estava vivendo, de juros baixos e capital infinito. Né? Agora a gente tem um cenário de juros baixos, mas com um capital totalmente ilimitado. Então a decisão que a gente tomou no passado, que acabou impactando de uma maneira não tão positiva nos nossos portfólios, em termos de classe de ativo, qualidade de ativo, acabou hoje sendo muito bem recompensada. As cotas continuam tendo uma volatilidade alta, assim como o mercado de uma maneira geral, mas em relação à qualidade da nossa carteira, a gente tem muito conforto, muita tranquilidade. O Fábio fez um paralelo de como a gente atravessou a crise de 2008, né? E eu falo que a gente, no crédito, você dá sempre a consequência, né? Nunca é causa. Dado o trabalho que a gente sempre fez em termos de responsabilidade, diligência, controle, processo, em crédito high grade, isso não é um multimercado. Não é para repetir 2018, onde todo mundo deu 120%, 130% do CDI, porque quando você faz isso, você só está trazendo a valor presente um ganho futuro. Você está antecipando o seu carrego ao longo do tempo. Da mesma forma que 2019, com a performance que a gente teve, aumentou o carrego dos fundos. Né? Os fundos de crédito, de uma maneira geral, hoje na indústria, possuem um carrego muito, mas muito acima do que deveriam, do que estaria dentro dos seus mandatos por esse evento que teve nos ativos. Eu diria que tem fundo
que está com um carrego melhor do que o esperado em multimercado. Multimercados, Então, né? Imagino. Algo nessa magnitude, mas porque o ajuste já foi feito. Né? Não é porque Uhum. você tem hoje uma posição mirabolante que surgiu do nada. Capital novo, sim, consegue começar do zero, aí entra a questão da oportunidade, da volatilidade. Mas o Perfeito. carrego hoje tratado nas carteiras, para quem acaba tendo um conforto em termos de volatilidade, dado que esse carrego está contratado, é muito favorável. E dada a qualidade das empresas. E aí, principalmente, a qualidade das empresas. Porque onde é que está o seu risco da travessia? Onde é que a conta fecha do carrego daqui até lá? Vai ter uma volatilidade ali diária, mas vai ser a solvência daquela empresa. Se aquela empresa, no final do dia, tem uma capacidade de pagamento ou não. Então, nesse sentido, a gente não pegou nenhum banco novo nas nossas carteiras. Nossas carteiras sempre tiveram bancos tradicionais. Até mesmo os próprios bancos médios que nós temos são bancos tradicionais. A gente não pegou bancos médios que teriam um perfil mais agressivo de balanço. Quando fizemos operações muito curtas, que já venceram, inclusive, venceram em janeiro desse ano. Não foi nenhuma questão de zeragem de posição, foi justamente o tamanho e o vencimento, o prazo que nós tínhamos algum conforto em estar alocados. Nas empresas que nós temos, não pegamos nenhuma operadora de turismo, não pegamos nenhuma empresa que tem uma dependência de ciclo de faturamento curto. Então, as nossas empresas aguentam ficarem 3 meses, 6 meses sem abrir a porta, por exemplo, porque são empresas de primeiríssima linha, de grandíssimo porte. E, além disso, né, com a decisão hoje do CMN, que foi comunicado pelo Banco Central, em relação aos bancos estarem utilizando parte da linha, de uma linha especial de 91 bi, para fazer operações compromissadas. Né? E aí tem um comprometimento de compulsório, entra em alguns aspectos técnicos que não são todos os bancos que poderão ser bancos. Né? Dado o perfil que eles vão estar correndo de risco, que seria quase como um repasse do Tesouro, né? Uma linha de repasse do Tesouro para essas operações, naturalmente eles vão utilizar como lastro, e como a gente viu no passado, os papéis onde tem um maior conforto, que é basicamente infraestrutura, que é uma carteira que a gente tem não só no debêntures incentivadas, mas a gente tem uma carteira muito grande dentro dos nossos fundos de infra e utilities, né? Que aí você vai entrar saneamento, que é uma carteira muito grande que a gente tem, e aí com o maior peso em Sabesp, que é uma operação que a gente tem muito conforto, Sanepar, enfim, são empresas que são empresas de grandíssimo porte. São empresas que têm uma resiliência de crédito muito grande. A gente não entrou em nenhuma dessas operações de saneamento de pequeno porte, de médio porte, que trariam um potencial caso o cenário fosse favorável. Como o Fábio colocou, crédito a gente só pode estressar. A gente não ganha nada mais se a empresa fizer tudo direitinho. Exato. Se ela fizer tudo direitinho no crédito, ela não fez mais do que obrigação. A nossa conta é sempre essa. Se tudo der certo, ela não fez mais do que obrigação. Então a gente sempre vai fazer o cenário de estresse. Por isso que a gente está muito preparado para essa travessia. Então o que a gente pode esperar daqui para frente nos nossos fundos, pegando desde o fundo mais conservador até o incentivados, que acaba tendo um pouco mais de volatilidade justamente por essa variação de risco de mercado, que é um fundo que segue o IMAB5. Né? Inclusive foi o único fundo que superou o IMAB5 em 2019. Legal. Vai ter uma volatilidade sim, mas em termos de solvência, a gente está muito bem preparado. Em termos de liquidez, ainda mais com essa linha que foi oferecida pelo Banco Central, ela favorece diretamente, mas assim, em cheio a nossa carteira em termos de qualidade de crédito. E aí eu não estou dizendo 1%, 10%, 20%, 30%. É exatamente a nossa carteira. O que a gente teve de impacto negativo em 2019, pela estratégia que o CNB Suez adotou, de ter uma carteira com papéis de primeiríssima linha, agora está sendo recompensada. A gente vai ter um ano muito difícil, muito desafiador para empresas e alguns bancos. A gente acredita que não vai ter nenhum risco sistêmico, a gente vai conseguir fazer uma travessia, mas algumas empresas ficarão no meio do caminho. O que a gente pode ter de evento de banco não vai afetar em nada os outros bancos, não vai afetar em nada o risco sistêmico. Acho que o Campos Neto deixou isso bem claro hoje na fala dele pela manhã. Mas que fatalmente a gente vai ter alguns casos que contavam com dinheiro infinito, que contavam com um acesso a mercado de capitais via bolsa, que contavam com outras linhas para ter anos de prejuízo para finalmente ter um faturamento, como a gente viu em alguns casos
principalmente no setor de tecnologia, a gente está totalmente blindado em relação a isso. Legal. São três produtos do Crédit Agricole que a gente trabalha mais ativamente. O Agilité, que é um produto mais líquido, o Vitesse, que é um fundo de crédito, D30, e o de debêntures incentivadas. Sem contar nenhum evento, vamos partir do princípio aqui que não haverão defaults na carteira. Qual é o carrego atual de cada um deles? Ótima pergunta. O Agilité... Essa é a melhor pergunta que você poderia ter feito para a gente. O Agilité... Junto com o rating das posições que a gente tem em carteira, né? Sim, sim. Rating médio com a duration da carteira. O Agilité, ele tem uma duration hoje um pouco mais de 2 anos, né? 2,3 mais ou menos. Perfeito. E ele mostra exatamente, e assim, gente, é um negócio pontual. Não é um mandato do fundo, não é para ele seguir isso. Isso é consequência. Ele foi o fundo que teve o maior movimento de passivo, exatamente pela performance dele em 2019. E qual que foi a nossa estratégia? A nossa estratégia foi deixar na carteira sempre o que tinha de melhor qualidade e melhor carrego, né? Melhor assimetria em relação ao que poderia acontecer para frente. Então, em nenhum momento, a gente fez uma gestão comercial de cota. A gente não vendeu, vamos vender esse papel que vai dar um impacto menor na cota. Não, porque aí você privilegia quem está saindo e prejudica quem está ficando, ou quem vai entrar. Você vai criando esqueletos dentro do seu armário, né? E a gente sempre trabalhou com armário limpo, sem nenhum esqueleto ali dentro. Então, hoje o Agilité, que é um fundo D5, tem um carrego superior ao Vitesse, justamente por essa estratégia. De novo, é algo pontual. Não é o normal. É importante a gente frisar, quer dizer, o produto não foi desenhado desta forma. Mas hoje, o cenário que a gente tem é esse. Quer dizer, o Agilité passou a ser uma aberração positiva em termos de carrego frente à qualidade da carteira que a gente tem. E até mesmo pela da casa em relação ao processo que é reportado para a França. Então, a gente não tem como canibalizar fundo. Não tem como, esse fundo aqui está melhor, vamos passar então um resultado para esse fundo aqui. Sim. Isso mostra exatamente a blindagem que existe, inclusive em relação a engenharias que podem ser feitas internamente, que na casa não tem como isso acontecer. Isso é blindado, totalmente blindado. Então, até mesmo fazendo um parênteses em relação a todo o controle interno da casa, em relação a risco e qualquer tentação que possa ocorrer em momentos como esse, não existe. Não tem espaço para isso. E a maior prova, por isso que eu estou falando em relação a essa distorção, e a distorção é consequência disso, de novo, não é causa, é essa. Então, hoje o Agilité tem um carrego quase próximo de 140% do CDI e o Vitesse tem um carrego próximo de 130% do CDI. Caramba. Por que essa distorção? O Agilité, com o movimento que teve no ano passado, ele perdeu quase 1 bi em relação em termos de PL ao longo do tempo, num patrimônio de quase 2, então ele perdeu quase metade do patrimônio dele. E a gente fez exatamente essa gestão de preservar no fundo o que tinha de melhor e com melhor carrego e com liquidez. Então, a todo momento, a gente está completamente confortável em relação ao que pode acontecer com esse fundo para a travessia. É um fundo que limpou muito o passivo dele em relação à concentração. Né? Não estou dizendo que se fosse ruim a gente ter uma maior exposição em plataforma, mas era uma exposição muito grande que a gente tinha dentro. Hoje ficou bem diversificado em termos do que a gente tem de private banking, do que a gente tem de institucional e do que a gente tem de plataforma. Então a nossa vulnerabilidade... E family offices. E entra junto também institucionais e family offices, né? Que é uma posição bem relevante dentro do passivo do fundo. Então, mesmo que a gente possa viver um movimento técnico na indústria de movimento de plataforma, a gente acaba ficando menos vulnerável porque a gente já teve esse movimento, principalmente no final do ano passado. Ainda continua tendo um pouco no início desse ano por conta da performance, mas, de novo, a performance que a gente teve sacrificada no período passado, hoje se mostra como um prêmio barato que a gente pagou. Como todo seguro, né, quando acontece um sinistro, você fala, que bom que esse prêmio foi barato. Né? Você nunca quer gastar esse seguro quando está tudo bem, quando está tudo funcionando na mais perfeita ordem, mas quando vem um evento, você fala, nossa, ainda bem que eu tenho esse seguro. O Vitesse, como já disse, está com um carrego próximo de 130% do CDI, mesmo sendo um fundo de 30%, com a mesma dinâmica do Agilité. A diferença é que ele teve, em termos relativos, um movimento de passivo muito menor
do que o AGLT, até mesmo porque a exposição dele em plataforma já era menor do que a AGLT em termos relativos, né? Lembrando nunca em termos absolutos, até mesmo porque é um fundo que tem um PL bem superior ao do AGLT. Em relação ao debêntures incentivadas... Só uma observação, André. A gente começou a investir no Vitesse quando ele tinha 400 milhões de reais. Muito obrigado. Foi um trabalho longo, a gente de bater na porta de todo mundo, de mostrar o Vitesse. As pessoas não em 2013 a gente passou por uma reestruturação interna de missão e valores, quer dizer, quem nós éramos e quem nós queríamos ser. Durante muito tempo a gente foi uma asset voltada para o nosso próprio umbigo, né, fazendo produtos dentro de casa, então tinham fundos macro, fundos de ações, etc. Eram fundos ok, mas eram fundos que não se destacavam na indústria. Então, o trabalho que a gente fez foi um trabalho de reavaliação muito grande e a gente terminou todos esses fundos e focou naquilo que a gente entende que é o DNA do grupo, que é solidez, que é segurança, que é processo. O André mencionou sobre essa auditoria da França. Ano passado, quer dizer, só para dar um exemplo para quem está assistindo a gente tem uma auditoria externa que se chama Inspection Générale. Então, vieram 10 pessoas, ou cerca de 10 pessoas da França, passaram 2 meses aqui no Brasil, checando absolutamente tudo que a gente faz. Seja decisões de comitê, sejam boletas que foram feitas, seja divisão de ordens. O que para a gente dá um trabalho enorme na hora de fazer todos esses controles, mas a gente entende que para os nossos investidores é uma garantia a mais na hora de você estar com um gestor, né? Porque se o gestor de ações é aquele atacante, é a estrela que dá 1000%, se o multimercado é aquele meio de campo mais habilidoso que vai de um lado para o outro, o fundo de renda fixa crédito privado é o zagueiro, né? Você não quer ter surpresa, você não quer driblar ninguém, você não quer jogar bonito, você quer tirar a bola dali e ter certeza. Você não quer tomar gol. Você não quer tomar gol. Você não quer ter nenhum default na carteira. Não quer ter nenhum default. O nosso mandato é esse, quer dizer, eu não estou aqui para trazer surpresa para o nosso investidor. A gente não está aqui para ficar comprando uma empresa que tem uma projeção de crescimento de 30% ao ano. Eu estou aqui para comprar o feijão com arroz. Eu estou aqui para comprar as boas empresas a bons preços e que não vão trazer nenhum tipo de surpresa para o nosso investidor. Eu não estou aqui para comprar. Eu não estou aqui para comprar, com todo respeito, o Magazine Luiza que vai subir 10.000%. Não é o meu mandato. O meu mandato é comprar que seja Eletrobras. Assim, mas eu quero um fluxo de caixa resiliente de uma empresa que não vai me trazer susto e que vai pagar um yield condizente para os nossos investidores. Quer dizer, é para isso que a gente está aqui e é isso que a gente faz. Então, obrigado por ter acreditado na gente lá atrás. Maravilha, eu sou grato também. Voltando aí ao carrego das posições, o André ficou de responder do carrego do fundo de debênture incentivada. Só uma coisa, a gente já está chegando no finzinho da nossa live, então passa essa pergunta, depois eu faço minhas considerações finais. Vou responder rápido, mas com um pouco de conteúdo. Né? Hoje o carrego do fundo líquido, né, já considerando as despesas, está próximo de IMAB mais 0,80. Né? Então, o fundo ele segue o IMAB5, tem um prêmio de crédito hoje de quase 0,80. É o maior prêmio de crédito da história do fundo. E quanto está o IMAB hoje? Está próximo agora, tem que considerar o impacto de hoje. Né? Eu vou passar para você depois com mais calma Mas só para ter uma sensibilidade. Vai dar próximo de 3, mais ou menos, 2,70 mais ou menos, 2,60. Então a gente está falando de 3,8 mais IPCA, em média, é a remuneração esperada. Perfeito. Isso líquido, isento. Perfeito. Isso, não minto, tá próximo de 2 o IMAB. Eu peguei a conta errada, é próximo de 2 o IMAB. Vai dar próximo de 3%, IPCA mais 3. IPCA mais 3 isento. O carrego Perfeito. Em relação
essa distorção, boa parte dessa distorção é justamente pelo evento que teve de reprecificação. Em termos de solvência, a gente segue com o mesmo conforto dos outros fundos. Importante destacar que esse spread de crédito, e aí não tentando complicar muito, mas só para entender a questão do potencial de ganho que você tem, né? Esse prêmio de crédito é em relação à carteira do fundo como um todo. Então, é em relação à duration hoje da carteira, que ela bruta é próxima de 5, 5,5, em termos do caso dos papéis. A gente usa o derivativo para encurtar isso, para ficar com uma duration mais próxima do IMA. Então, então esse ponto 80, ele não tem a mesma duration do IMA. Então, todo o fechamento que a gente apropria isso. Da mesma forma que a abertura, a gente acaba entregando. Por isso, da dinâmica de preço do fundo, esse mês. Então, quando você pega o fundo esse mês em relação ao IMA, você fala assim, poxa, Fadu, mas o fundo está sofrendo muito mais do que o IMA está sofrendo por conta de relação de variação de preço de mercado. O impacto não é de preço de mercado. Boa parte desse impacto é o spread de crédito, que está muito, mas muito distorcido. Assim, fazendo um paralelo com eventos que a gente já viveu dentro desse fundo, não vou entrar no mérito de outras crises, mas pegando em relação a esse fundo, a gente pode citar o evento dos caminhoneiros, onde a gente teve um descolamento muito grande do fundo em relação ao Benching, na sequência, um ajuste. E o segundo ponto que você pode fazer, primeiro turno das eleições, em 2018, que eu acho que é um evento bem emblemático, onde a gente teve uma dinâmica bem negativa e, em compensação, o melhor período do fundo até então, né, no período recente, foi justamente, se eu não me engano, outubro de 2018, que foi quando você teve o segundo turno, e aí você teve justamente a reprecificação dessa distorção. Então, o que a gente tem para capturar em termos de spread de crédito incentivadas é algo que a gente nunca observou antes. O que a gente sempre fez uma crítica em relação a debêntures incentivadas redeado, que a gente via que não tinha um spread de crédito que fizesse sentido, imaginando que fosse possível fazer o hedge, que provou-se que não é possível, né? Assim, na prática foi provado que não é possível. Então, o hedge era um ponto que a gente insistiu durante meses, né? Quase anos, em relação à perenidade de algo nesse sentido. Hoje você tem esse spread de crédito. Então, hoje, caso você tivesse um veículo curto que fosse redeado, você tem, de fato, um prêmio na mesa. Na época, você tinha Petrobras emitindo AB menos alguma coisa. Né? Você tinha um spread de crédito, mesmo líquido, né? Já considerando as despesas do fundo, muito negativo. Né? Bruto, então, nem se fala. Praticamente não existia o prêmio. Então, hoje, você tem papéis como Vale negociando a quase B mais 200. Assim, você tem, de fato, um prêmio. Agora, Vale vai quebrar? Não vai quebrar em 2, 3 anos? Não, a gente não está falando de um projeto solar que vai começar do zero na semana que vem. A gente está falando da Vale, a gente está falando da Eletrobras, a gente está falando da CEMIG, a gente está falando da STT, a gente está falando da Eletropaulo. Então, a gente está falando de empresas de primeiríssima linha que majoritariamente compõem a nossa carteira. A nossa carteira não é uma carteira de projetos. A gente não entrou, e aí, como o Fábio gosta de falar muito, em unicórnios nem eldorados para tentar gerar uma performance dinâmica. A gente faz exatamente o nosso trabalho tradicional. Olha, a gente está comendo... Zagueirão. Mas o nosso trabalho é o do zagueiro. Quer dizer, a gente não... A gente é muito menos sexy do que outros gestores por aí. Teu trabalho é não tomar calote. É isso aí. Né? Muito bom. Muito bom. André, Fábio, muito obrigado pelo tempo de vocês. Acho que foi bastante esclarecedora aí essa nossa live, bastante clara. A gente até adentrou aí alguns critérios técnicos que, bom, muitos cotistas hoje têm conhecimento. Fico muito feliz de compartilhar esse tempo com vocês. Obrigado de verdade. E portas sempre abertas. A gente tem um carinho muito grande, são mais ou menos 500 fundos de investimentos listados na plataforma da XP que nós trabalhamos, né? E desses 500 fundos a gente faz uma watchlist com não mais que 40. Então a gente chama atenção para aqueles gestores que a gente
conhece, que a gente acredita, que somos próximos e que sabemos que vão fazer o que está no mandato. Isso aí. E ficamos muito felizes em ter esse reforço de mensagem por parte de vocês. Muito obrigado. Eu vou também encerrar deixando aí a porta aberta para quem tiver dúvidas, que estiver assistindo a gente, que nos mandem diretamente. Aquelas dúvidas que nós soubermos responder, nós responderemos. Aquelas dúvidas que nós não soubermos responder, a gente encaminha. Bom, obrigado, gente. Espero fazer mais dessas com vocês em momentos melhores, mas em toda crise, né, há oportunidades. Então, acho que uma mensagem final aqui que a gente pode passar é que tanto no mercado de ações, que a gente vê aí diversos ativos muito baratos, muito subavaliados, ficou claro nessa conversa que os ativos de crédito também estão bastante baratos, né? Hoje, os carregos das carteiras, você tem um bom fundo de crédito com liquidez, entregando 140 de CDI no carrego, outro ótimo fundo de crédito, entregando 130 de CDI no carrego, o fundo de debêntures com uma taxa de retorno real, isenta, bastante relevante. Eu acho que são momentos como esse que a gente precisa explicar e mostrar para as pessoas que, quem não pode aplicar mais, quem não pode rebalancear, ou quem simplesmente tem que ficar parado, que fique parado porque está nesse momento montado em bons preços. E quem puder exercer o rebalanceamento ou até ter capital novo e que possa dividir melhor, que faça isso, porque a gente vê um momento de preços que em poucas janelas, vocês citaram caminhoneiros, vocês citaram outras janelas, mas se a gente pegar nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos, eu tenho ouvido isso de muitos gestores, são momentos que acontecem em décadas, ou talvez até em espaços maiores de tempo. Então, a gente quer mostrar a todos constantemente o tamanho da oportunidade e o valor que a gente tem hoje listado, né, nos preços dos ativos. O que as pessoas estão muito preocupadas Ilan, o noticiário deve vir pior. Infelizmente, o noticiário deve vir pior, isso está claro, mas o mercado antecipa, né? E talvez o mercado esteja antecipando um cenário muito pior do que realmente nós veremos, né? Bem, a renda fixa virou um bicho interessante, né? Porque houve muita crítica em relação à renda fixa não ser fixa. Como assim a renda fixa não é fixa? Mas o investidor não pode esquecer, quer dizer, a menos que você não tenha ou tenha default na carteira, o seu retorno está contratado. Exato. Você vai receber aquilo que está lá. É diferente, quer dizer, de novo, você está olhando lados diferentes do balanço, né? Então, claro. A renda variável, ela obviamente varia ao longo do tempo. A renda fixa está contratada. A menos que, se você tiver uma variação no preço, o que muda é a inclinação. Quer dizer, muda o carrego. Foi um pouco do que o André mencionou. Então, o carrego atual, a gente nunca viu isso. Assim, a gente tem cada um tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Acho que nem pós 2008 a gente viu um momento como o atual. Interessante. Então, a mensagem final que eu queria deixar para todo mundo, acho que em primeiro lugar é agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o tempo de quem está ouvindo a gente, que se dispôs a ouvir a gente. De novo, para a gente é uma enorme oportunidade de tentar passar um pouco daquilo que a gente está fazendo, porque a cota é mais fria, né? Quer dizer, você não consegue mensurar necessariamente aquela cota em relação à qualidade do comportamento, né? Se é uma cota, como é que ela foi criada, aquela cota. E o que eu posso dizer para quem está com a gente, para quem investe conosco, para quem um dia considera entrar conosco, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente, está absolutamente disponível para todas as perguntas e para todos os nossos investidores. Esse aqui é o nosso trabalho, esse é o nosso dia a dia. A gente não tem um outro fundo
de ações ou algum outro fundo multimercado. Acho que tem outros gestores que fazem isso melhor do que a gente. A gente é focado do que a gente faz. Então, o nosso economista é focado nisso, o nosso analista é focado nisso. A gente não pega um analista de crédito e joga ele para ações, e joga ele para outros to-dos, né? Então, a gente está aqui, a gente está comprometido. Hoje o escritório está mais vazio, mas é porque a gente está dividido, obviamente, dado o cenário atual, em 3 locais diferentes. Acho que é outro ponto da estrutura, né? A gente tem parte da equipe aqui, parte da equipe em home office, parte da equipe no nosso site de contingência, para garantir a melhor gestão para os nossos fundos, para garantir que tudo vai rodar da melhor forma possível. Então, o nosso comprometimento com os nossos investidores é total. Então, de novo, eu queria agradecer por quem nos deu essa oportunidade de poder fazer esse trabalho para vocês. Legal. Bom, gente, obrigado. Vamos falando. E, bom, que nossa próxima live seja num momento mais animado, um noticiário mais animado, com menos notícias aí que são difíceis, né, da gente receber. E desejo muito sucesso na gestão do fundo, porque estamos juntos. Estamos todos. A gente também. O nosso capital está dentro do fundo. Então, estamos todos juntos e a gente está fazendo o nosso melhor e se dedicando bastante para fazer a melhor gestão, a gestão mais responsável possível. Legal. Bom, até a próxima, Fábio, André, obrigado pelo papo. E vamos falando. Obrigado. Obrigado. Até mais. Até logo. Tchau. Tchau.